Quais são os tipos de cirurgia indicados para quem tem descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou falar sobre uma das doenças que mais assustam vocês, seguidores aqui do canal, e também os pacientes aqui do consultório, que é o descolamento de retina. E não é para menos. Quem já passou por isso sabe o estresse que é. É uma doença que muitas vezes começa de uma hora para outra, você acorda enxergando mal às vezes. E aí eu vou dizer uma dica agora muito importante para tentar evitar o descolamento de retina se surgir aquele sintominha das moscas volantes de uma hora para outra, ou seja, corpinhos flutuantes na frente da visão. É importante ir ao oftalmologista porque quando surgem moscas volantes de uma hora para outra, pode ser o início do descolamento de retina. Não apenas as moscas volantes, mas também os flashes, as fotopsias, que são luzinhas, principalmente na periferia da visão, podem ser um indício de que a retina está descolando. Claro, nem sempre quando surgem estes sintomas a retina está descolada ou está descolando, mas são um sinal de alerta. Então, surgiram estes sintomas principalmente de uma hora para outra, ou se você tinha um pouquinho e aumentou muito, vá até o oftalmologista, de preferência até o especialista em retina, para ver o que está acontecendo. Porque se a retina estiver descolando, é sim muito provável que você precise fazer um tratamento de urgência. E no dia de hoje eu vou explicar aqui, tintim por tintim, os 4 tipos de cirurgia que podem ser feitos no caso do descolamento de retina. O primeiro tipo, eu até já vou adiantar que nem é bem uma cirurgia, é um tratamento que é feito até no consultório mesmo, que é a fotocoagulação a laser. O laser, ele não é uma cirurgia utilizada para colar novamente a retina, mas alguns pacientes que conseguem pegar o problema bem no iniciozinho, lá quando existe apenas um rasguinho na retina, ou então quando existe apenas um pedacinho muito pequeno da retina que está descolado, nós podemos, aplicando o laser, evitar com que o paciente vá precisar de uma cirurgia bem mais invasiva ali na frente. Para que vocês entendam melhor, quando nós falamos de descolamento de retina, nós estamos falando do tipo regmatogênico. É claro, existem outros tipos, como o descolamento seroso, o descolamento tracional, mas no vídeo de hoje eu estou falando sobre o descolamento regmatogênico, que é aquele tipo mais urgente e que causa uma grande confusão, porque, como eu disse antes, de uma hora para outra, às vezes a pessoa nunca teve nada e vai precisar uma cirurgia oftalmológica de urgência. A retina é esta camadinha amarela que nós temos aqui na parte interna do olho e que é o filme da máquina fotográfica, ela que recebe a luz e transforma a imagem. Depois a imagem vai pelo nervo óptico até o cérebro para nós enxergarmos. Às vezes acontece de rasgar um pedacinho da retina e aí o líquido gelatinoso que existe aqui dentro do olho, que é o vítreo, acaba infiltrando por dentro desse rasguinho e soltando a retina lá dentro do olho. Quando a retina fica solta, ela não funciona, e não apenas não funciona, mas ela vai sofrendo um dano. Por isso que o descolamento de retina é urgente, ou seja, quando nós descobrimos o descolamento de retina, nós geralmente já deixamos a cirurgia agendada. Não é ideal ficar esperando muitos dias e muito menos meses para fazer a cirurgia do descolamento de retina, porque em alguns casos o quadro pode se tornar até irreversível. Mas então nós vamos abordar este paciente que está com sintomas. Se nós conseguirmos pegar lá no iniciozinho, quando existe apenas um rasguinho na retina, nós podemos fazer o laser ao redor do rasgo e este laser reduz em 90% o risco deste paciente desenvolver o descolamento de retina, principalmente quando existe um descolamento do vítreo, que é a gelatina do olho, que levou ao rasgo. E aí geralmente é um rasgo do tipo ferradura, que existe uma chance relativamente grande. Parece que os estudos mostram algo em torno de 16% de risco de descolar a retina, fazendo laser diminui 90% em cima desses 16%. E aí, é claro, vai fazer laser, o paciente vai ficar de repouso. Se o laser cicatrizar e aquele quadro não evoluir, nesta grande maioria dos casos nós conseguimos evitar outra cirurgia. Mas é claro, para isso tem que pegar bem no início, então fique atento aos sintomas. O segundo tipo de cirurgia que eu vou falar também é um tipo minimamente invasivo, é um tipo de cirurgia muito feito lá nos Estados Unidos e eu gosto muito também deste tipo de cirurgia, que é a retinopexia pneumática.
ela consiste em injetar uma bolha de gás ou de ar, mas geralmente de gás dentro do olho, e aí aquela bolinha que nós colocamos dentro do olho vai empurrar o buraco, fechando ele e permitindo que o organismo absorva o líquido que está embaixo da retina, ou seja, vai colar a retina novamente. Diferente do laser que não cola a retina, apenas segura o que está colado, com a retinopexia pneumática nós conseguimos reverter o descolamento de retina. Mas para que isto funcione também não pode ser um descolamento muito avançado e a ruptura tem que ser na parte superior do olho. Até existem médicos que indicam na parte inferior, mas é muito difícil porque aí o paciente precisaria ficar quase de cabeça para baixo, afinal de contas a bolha sempre vai para cima e nós precisamos posicionar a cabeça do paciente de uma forma que a bolha fique bem no rasguinho que está descolando a retina. Ou seja, aqui se for no olho esquerdo tem que ficar para cá, se for nesse outro cantinho virado para o outro lado, às vezes até meio de bruço, para cima depende. Ou seja, se for um rasguinho aqui neste canto do olho esquerdo, o paciente vai ficar virado para lá para a bolha tapar, se for do lado nasal vai ficar deitado para o outro lado e assim por diante. Isto é o médico que define durante o exame no consultório e também o próprio procedimento. Aí a bolinha é colocada dentro do olho depois que a retina foi para o lugar, seja no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, às vezes alguns dias depois, é feita a aplicação de laser ou então de crioterapia, mas geralmente de laser, porque daí sim, como a retina já está colada novamente, você faz o laser e sela aquele buraco que está causando o descolamento de retina. Esta técnica é muito boa porque, sendo minimamente invasiva, ela traz poucos efeitos adversos, poucas complicações. Por exemplo, uma outra técnica que eu vou falar a seguir, que é a faixa de silicone, aumenta a miopia, a vitrectomia costuma dar catarata, uma série de situações sobre as quais eu vou falar, mas a retinopexia pneumática, apesar de não ser tão efetiva, afinal de contas é menos invasiva, ela funciona em cerca de 60% a 70% dos casos, mas ela é muito boa porque não costuma trazer maiores complicações para o paciente. Lembrando que qualquer cirurgia onde é colocado gás ou ar dentro do olho, enquanto a pessoa estiver com a bolha dentro do olho, não pode fazer viagens para a serra e nem viagens de avião, porque aí com o aumento de altitude pode haver um aumento muito grande da pressão intraocular e levar a um glaucoma gravíssimo. O terceiro tipo de cirurgia para o descolamento de retina é a retinopexia com introflexão escleral, que é uma cirurgia então na qual nós vamos implantar uma faixinha de silicone aqui junto ao branco do olho, abaixo dos músculos retos. E aí, diferentemente da retinopexia pneumática que cola a retina de dentro para fora, a faixinha vai empurrar um pouco o branco do olho de fora para dentro e vai fazer com que o epitélio pigmentar, que é a camadinha embaixo da retina, encoste na retina e aí também feche o buraco e permita com que o líquido seja absorvido, levando a retina a colar novamente. Muitas vezes nós fazemos uma drenagem externa, ou seja, um pequeno buraquinho aqui no branco do olho já para puxar para fora o líquido que está descolando a retina, e isto acelera bastante o tempo necessário para colar a retina. Durante esta cirurgia também é feita a crioterapia, que é uma aplicação de congelamento para causar a cicatriz ao redor do rasgo. Também pode ser feito laser, inclusive pode ser feito laser após a cirurgia. E também, geralmente, com esta cirurgia nós colocamos a bolha de gás, ou seja, é uma cirurgia dupla, é a faixa mais a retinopexia pneumática, porque daí nós conseguimos tentar fechar o buraco de fora para dentro e de dentro para fora, aumentando a eficácia da cirurgia. Independente do tipo de cirurgia, para o descolamento de retina é sempre muito importante o repouso, principalmente nas 2 primeiras semanas, porque apesar de que muitas vezes nós conseguimos já colocar a retina no lugar durante a cirurgia, para ela realmente colar ali o laser ou a crioterapia funcionarem, leva alguns dias. Então, existe um risco se a pessoa não ficar na posição correta ou se não fizer o repouso adequado, a retina pode vir a descolar logo ali depois. Então, muito cuidado com o pós-operatório do descolamento de retina. E a quarta cirurgia para tratar o descolamento de retina, então, é a vitrectomia, que é a forma mais sofisticada da doença, porque antigamente não existia vitrectomia, existiam apenas estas outras formas. Hoje em dia nós fazemos muitas vitrectomias, porque esta cirurgia não serve apenas para o descolamento de retina, mas serve para tratar uma série de doenças como o buraco macular, a membrana epirretiniana, hemorragia no vítreo, endoftalmite,
um monte de doenças, e é uma cirurgia na qual nós entramos com uma sonda dentro do olho, removemos praticamente todo o vítreo e lá então nós vamos fazer os procedimentos que forem necessários com microinstrumentos que ficam realmente lá dentro do olho. Por exemplo, se a retina está descolada, nós removemos o vítreo, colocamos perfluorcarbono, que é um líquido pesado que vai empurrar a retina para o lugar. Depois que ela está ali no lugar, durante a cirurgia mesmo, nós já vamos fazer laser nas áreas indicadas, nas áreas que tem o rasgo principalmente. E depois vamos passar para ar, vamos deixar o olho com gás para proteger a retina enquanto ela cicatriza, ou então até com óleo de silicone, que também é um tamponante interno para manter a retina colada. A diferença é que o gás o organismo absorve e o óleo de silicone é necessário ser removido com outro procedimento. A vitrectomia pode ser associada à facoemulsificação. Quando o paciente tem catarata, nós vamos também fazer a cirurgia da catarata. Ela pode ser associada à introflexão escleral, ou seja, nós podemos também, juntamente com a vitrectomia, colocar a faixinha de silicone, e é uma cirurgia utilizada principalmente para casos mais avançados, quando a mácula já está descolada, quando já existe PVR, que é uma espécie de fibrose. Pode ser usada para casos iniciais também, mas nos casos iniciais nós temos várias alternativas. Já para os casos mais avançados, nós temos muitas vezes só a vitrectomia como uma indicação mais adequada para lá dentro realmente poder intervir nos problemas que existem. Às vezes a pessoa está com a retina descolada e está com uma hemorragia vítrea, uma hemorragia dentro do olho. Então nós temos, na maioria das vezes, que fazer a vitrectomia até para remover aquele sangue e permitir com que o paciente se recupere. Então, resumindo, existem 4 formas de tratar o descolamento de retina. Se você tiver mais dúvidas sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Se você está passando por este problema ou algum familiar, marque uma consulta conosco para eu poder lhe examinar, ver qual o tipo de cirurgia mais indicado para o seu caso. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.